Romanos capítulo 5, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oremos mais uma vez. Bendito e eterno Deus, teu povo se reúne nesta noite para bendizer o teu nome, para exaltar a tua majestade. Somos gratos, ó Deus, porque ao nos achegar ao Senhor, Cristo Jesus nos garante livre acesso ao trono da tua graça. Somos gratos porque o Senhor tem se agradado em falar ao nosso coração por meio da tua palavra viva e eficaz. Cremos que ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Cremos que ela é, ó Deus Santo, mais cortante que espada de dois gumes e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E nesta expectativa, nos quedamos aos teus pés, rogando que o Senhor fale conosco mais uma vez nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até o capítulo 4, aqui da epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo vem tratando da ira de Deus, que se revela do céu contra toda impiedade dos homens. Paulo está bem certo de que Deus está irado com os homens, porque a despeito dele ter se revelado na criação, os homens não quiseram saber de Deus. Esse é o estado de todos os homens, depois da queda de Adão. É por isso que Paulo vai dizer que não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E não há diferença, Paulo vai mostrar. Tanto judeus quanto gregos ou gentios estão na mesma condição diante de Deus. Não poderia haver nenhum orgulho judeu por dizer nós somos o povo do pacto, pois ainda que o judeu conhecesse a lei do Senhor, ele transgredia a lei do Senhor. E então era condenado pela transgressão da lei. Principalmente nos dias de Paulo, onde havia muitos judeus que entendiam que bastava cumprir a lei para ser salvo. Mas a situação não era diferente em meio aos gentios. Mesmo não tendo lei, eles, com a lei gravada no coração, acabam estabelecendo os seus padrões de ética e de moral e quebrando os seus próprios padrões. O pecado fez um estrago terrível na humanidade, de modo que não há nenhum homem que possa estar na presença de Deus por conta própria. O homem não consegue agradar a Deus. Paulo então mostra isso, todos estão destituídos da glória de Deus. Nada que o homem faça pode livrá-lo da ira vindoura, e diante dessa terrível verdade, Paulo vai apresentar no capítulo 4 o tema da justificação pela fé. Tema muito caro à reforma protestante. Somos salvos por graça, mediante a fé. É Deus quem justifica o pecador. Paulo faz isso aqui, apresentando a doutrina no capítulo de número 4, mostrando que diante da terrível verdade de você não poder se suster diante de Deus, é Ele que precisa salvar o homem, contando com a obra de Cristo. Os homens são então salvos, não por causa daquilo que eles fazem, mas por causa
daquilo que o Senhor Jesus Cristo executou em favor do seu povo. E quando o homem confia nos méritos de Cristo, ele é então justificado. A justificação consiste então em Deus atribuir a justiça de Cristo ao pecador, de modo que agora Deus olha para o pecador e o considera alguém que não pecou, alguém que não transgrediu a lei, e é por isso que ele pode encontrar redenção e salvação. Curiosamente, Paulo apresenta como um grande exemplo aqui de justificação pela fé Abraão. Ele então está mostrando aos judeus que o próprio pai da fé, aquele de onde vem Israel, não se justificou diante de Deus cumprindo a lei. Pelo contrário, Abraão foi justificado, diz o verso 2, pela graça, porque se Abraão foi justificado por obras, ele diz, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele mostra a beleza de como Deus atribui justiça a pecadores. Agora no capítulo 5, Paulo começa a demonstrar qual é o resultado disso. Bom, Deus olhou para o homem em seu estado de perdição, Deus enviou o seu filho cumpriu toda a lei, morreu no Calvário, ressuscitou, e agora o homem crê nesta obra e está justificado. Qual é o resultado disso? O que decorre disso? Então Paulo vai falar de forma muito prática no capítulo 5, nestes primeiros versículos que foram lidos, mostrando alguns benefícios da justificação pela fé. Quais são os benefícios que você tem porque você foi justificado pela graça mediante a fé? O primeiro deles é apresentado logo no versículo 1. Você tem paz com Deus. Diz assim o apóstolo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então começa aqui de forma magnífica. Depois que o homem é justificado, ele goza de paz. Não uma paz qualquer. A paz que ele se refere é a paz com Deus. E o que Paulo está fazendo aqui é contrastando a situação daquele que está em Cristo com a situação do homem que está por conta própria. O homem lá do capítulo 1. Porque aquele homem do capítulo 1 está à mercê da ira de Deus. Deus está irado com ele. A ira de Deus se revela do céu contra a injustiça deste homem. Mas agora este homem, injusto por natureza, lavado pelo sangue de Cristo, justificado mediante a fé, não encontra mais um Deus irado. Deus não está mais em guerra com aquele que está em Cristo Jesus. Então, enquanto no capítulo 1 ele afirma que Deus está irado, aqui ele está dizendo: a guerra cessou. Você não precisa mais se preocupar em prestar contas com medo de um Deus que vai lançar você no inferno, porque Cristo Jesus pagou a sua dívida. E ao pagar a sua dívida e atribuir a você justiça, ele reconcilia você com Deus. Foi isso que fez cessar a guerra. Deus, que estava irado com os homens, derrama a sua ira sobre o seu próprio filho. E agora, pecadores que mereceriam apenas o inferno, têm paz, encontram salvação no Senhor. E é por isso que Paulo faz questão: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que não há outra forma de o homem alcançar essa paz. Você lembra como Jesus fala aos seus discípulos nos seus dias finais? Eu vos deixo a paz,
Eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como dá o mundo. Pois agora esta paz de Cristo, ela está sobre aqueles que o abraçaram pela fé e que foram justificados mediante a fé. Paulo se dirige a Cristo aqui como o nosso Senhor. Então a paz não é para todos os homens, mas para aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo. Há um equívoco de muitos, principalmente quando se afirma, olha, eu também sou filho de Deus. É assim que as pessoas gostam de dizer. Eu também sou filho de Deus. A paz de Deus é para seus filhos. Mas não são todos os homens que são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo. João diz isso de forma muito clara. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses que agora estão debaixo de um outro Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Deus está em paz apenas com estes que estão representados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro benefício da justificação pela fé diz respeito à volta da comunhão do homem com o seu Criador, já que lá no Éden, quando transgrediu a aliança, o pacto, Adão foi expulso da presença do Senhor. Ele agora não pode mais se aproximar do Senhor sem correr risco. Na cruz, Cristo Jesus derruba a inimizade que havia entre Deus e o homem. Se o homem deu as costas a Deus no jardim do Éden e se voltou para adorar a própria criação, como Paulo diz lá no capítulo 1, agora em Jesus Cristo é possível que a verdadeira adoração ao verdadeiro e único Deus seja restabelecida. É por isso que nós nos apresentamos dominicalmente diante do Senhor, sem ter medo, sem receio. Os homens pecadores, eles não podem, eles não têm o direito de se achegar a Deus. Não se achega a Deus sem um mediador. Mas a partir do mediador, podemos louvar, exaltar a Deus, sabendo que Ele aceita o nosso culto por meio de Jesus Cristo. A paz, então, é a restauração do relacionamento do homem com Deus, fruto do que Cristo fez. Diferente, então, das mensagens dos nossos dias, ufanistas e simplistas, que vão dizer que Jesus veio para melhorar a sua vida. Jesus veio para que você não tenha mais problemas financeiros. Jesus veio para que você não enfrente mais doenças. Há alguns que vão dizer, inclusive, que o fato de alguém ter doença significa que a pessoa está em pecado. Isso é uma grande bobagem. Desde que o pecado entrou no mundo, estamos sujeitos à morte. E as doenças que afligem os homens são apenas um anúncio de que nós vamos morrer. Entretanto, o Evangelho vai dizer que aquele que está em Cristo e que tem paz com Deus, jamais morrerá eternamente. E essa é a bênção. A bênção não é que Jesus vai curar a sua dor de cabeça. Jesus vai curar a sua enxaqueca. Jesus vai curar o seu câncer. Jesus vai fazer o paralítico ficar de pé. Não, a bênção é que você irá ressuscitar com Cristo. E estará para sempre com o Redentor. Porque o Deus que estava irado com você, por causa de Cristo, recebe você como filho. Essa é a bênção. E nós não podemos deixar que o Evangelho seja reduzido, meus irmãos, a questões do aqui e agora. Afinal de contas,
Se a nossa esperança, diz Paulo, se limita apenas às coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você está em Cristo, não há o que temer, porque você já tem paz com Deus. E a paz com Deus permite que você encontre alegria, ainda que em meio às tribulações. E essa é a experiência de muitos dos nossos irmãos do passado. Essa é a experiência de Abacuque, que vai dizer: ainda que a terra não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E esta exultação, esta alegria é fruto da convicção de que há paz com Deus. Porque se não existe paz com Deus, a sua conta pode estar abastada, a sua saúde pode estar perfeita, o seu médico pode dizer: olha, com a sua saúde você vai viver 120 anos e vai ser uma vida terrível. E se não o for aqui, será no porvir. É por isso que Jesus pode dizer: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. É a paz com Deus que garante uma boa vida na presença do Senhor. O problema é que a paz, segundo esse mundo, que é tanto propagada, tanto anunciada, é uma paz que não passa pela reconciliação com Deus. E infelizmente, muitos crentes que já têm paz com Deus tentam encontrar paz segundo o que este mundo diz. Enquanto o mundo está desesperado, mesmo imerso nesta falsa paz, crentes que sabem a verdade, crentes que têm plena consciência daquilo que Cristo fez por eles para reconciliá-los com Deus, vivem aí desanimados, porque eles entenderam errado. Eles entenderam que a paz é a ausência de conflito e de tribulação. E Jesus não prometeu isso. Jesus disse muito claro: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você já foi justificado, considere bem a grande bênção a que você tem acesso. Você tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E viva então nessa perspectiva extraordinária. Eu gosto muito do salmo que foi lido aqui na liturgia. O salmista, ele conclama a sua alma a louvar a Deus. Abra lá no Salmo 103. Veja que a convocação para louvar é ele mesmo. É ele convidando ele para louvar a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É como se ele estivesse dizendo: ó minha alma, não seja mal agradecida. Perceba quantas bênçãos Deus tem derramado sobre você. O salmo é de Davi. Mas ele não está dizendo aqui: obrigado porque eu tenho riqueza. Obrigado porque eu tenho um belo palácio. Obrigado, o Senhor me deu o reino. O primeiro benefício listado por Davi: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Perdão. Davi experimentou um tempo em que, mesmo como crente, experimentou temporariamente o peso da mão de Deus. Enquanto
calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. Meu vigor, sequidão de estio. Um homem rico, morando num palácio, com as suas várias mulheres, nada lhe faltava. Mas ele não tinha paz. Até que ele confessou o seu pecado. E a sua iniquidade não mais ocultou. Experimentou o alívio. É ele então que está dizendo aqui a sua alma. Ele é quem perdoa as suas iniquidades. Você consegue viver satisfeito apenas com isso? Quando eu falo apenas, eu estou sendo bastante irônico aqui. Porque isso é tudo. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder-se. Mas se ele encontrou Cristo, ele encontrou o maior tesouro. Cuidado para que você muitas vezes não entre novamente em guerra com Deus, pecando para ter acesso a coisas que o seu coração deseja e que te engana, dizendo que se você não tiver isto ou aquilo, você não vai ser feliz, você não vai ser satisfeito, você não vai ser completo, porque a partir do momento que você peca para ter estas coisas, você se torna inimigo de Deus. Não é assim que Tiago fala? Aquele que se constitui um amigo do mundo, se constitui um inimigo de Deus. Pessoas que já foram aproximadas de Deus, justificadas pela fé, que muitas vezes, por conta dos desejos do coração, acabam declarando guerra ao Senhor novamente. Graças a Deus a salvação não se perde, mas a alegria da salvação, esta se vai. Há muitos crentes cabisbaixos, tristes, andando como se fossem miseráveis, porque têm deixado os desejos do coração tomar um lugar maior do que Deus em suas vidas. E se você tem vivido dias assim, peça perdão ao Senhor. Não faça como muitos que têm pecado em busca de uma falsa paz. Você já tem paz com Deus se você foi justificado pela fé, mas Paulo fala mais. Há mais benefícios daqueles que foram justificados pela fé. Paulo vai falar no verso 2 que você tem também firmeza na graça. Volte lá em Romanos, ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que seria isso que Paulo está dizendo aqui? Você tem acesso à graça de Deus. Ele está novamente apontando para a falta de merecimento do homem e para os méritos do Senhor Jesus Cristo. Porque não fosse a justiça de Cristo, não fosse a obra de Jesus Cristo, o que restaria ao homem seria a justiça de Deus. Implacável. Ninguém poderia se livrar de tal justiça. E então aqui há outro aspecto envolvido. Ele não está tratando da graça aqui somente como nós nos referimos, como um favor imerecido, o que aponta para um Deus bondoso. Ele está falando da graça agora como um estado em que nós estamos. Ele nos trouxe para a graça, essa é a ideia. E você está firme nessa graça, onde você recebe os benefícios de Cristo. E é por isso que em outra epístola Paulo vai dizer que você já está assentado nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. A sua união com Cristo confere a você estes benefícios. Paulo trata também aqui da implicação em estar firme na graça. Ele diz, olha, nós podemos nos gloriar, e a ideia aqui é exultar, se alegrar. Nós podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Pense em algo magnífico que está sendo dito aqui. É o mesmo Paulo que disse, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, no capítulo 3. Mas os que estão em Cristo, eles têm acesso à glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se o pecado levou você para longe disso, Cristo te aproximou dessa glória. E você pode então se alegrar. Então a glória de Deus aqui é a bendita salvação que você tem por meio de Jesus. E Paulo fala da salvação aqui em termos de esperança. Nós esperamos isso, porque apesar de você já gozar desse benefício, você só terá de forma plena na manifestação do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui se assemelha ao que João vai dizer na sua carta. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A boa obra foi começada em você. Ela ainda não foi completada, mas você pode ter plena convicção de que ela será completada até o dia de Cristo Jesus. Porque você foi justificado pela graça mediante a fé. Você tem firmeza na graça de Deus. É Deus, então, que mantém os seus filhos firmados nele. E isso precisa dar a você segurança. Há muitos crentes que, por não entenderem que a salvação está nas mãos de Deus, vivem uma vida terrível, porque eles estão o tempo todo receosos em perder a sua salvação. Eles acham que a salvação depende da sua performance, daquilo que eles estão efetuando, e então eles pecam contra Deus e ficam desesperados. Uma vez eu conversei com uma pessoa e perguntei, você tem certeza da sua salvação? Ela falou, hoje eu tenho. E eu achei interessante a resposta, hoje eu tenho. Porque naquele dia, ele ainda, segundo o seu entendimento, não havia pecado. Entendimento errado. Porque se ele entendesse exatamente o que é o pecado e o quanto nós pecamos contra Deus, ele não falaria nunca, hoje eu tenho certeza, amanhã eu não tenho. Ele não ia ter certeza nunca, todo dia. O homem peca contra Deus, todo dia. Mas não é disso que depende a salvação. A salvação depende de Cristo e da sua obra. Cristo viveu de forma perfeita. E isso basta para que Deus olhe para você, a quem foi atribuída essa justiça, e receba você no reino dele. Pela graça, todos os seus pecados foram perdoados. Os que você já cometeu, os que você ainda irá cometer. Você lembra do Salmo 139? Ainda a palavra não chegou à língua e o Senhor já conhece toda. É uma banda que fez uma música pautada nisso, nessa verdade, e ele faz uma pergunta na música interessante. Como ainda me ouve, se já sabe o que eu vou dizer? Ele está assumindo que ele vai dizer algo que não deveria dizer, e Deus ainda para escutá-lo. Você viu como os pais, por vezes, já sabem o que os filhos vão pedir, e eles não querem ouvir, e quando o menino vem, fala, não quer nem ouvir, certo? Pois Deus já sabe o que você vai dizer, o que você vai falar. Deus já sabe o pecado que você vai cometer, e Ele recebe você.
e mantém você na presença dele. E é claro, ele trata a sua vida. Porque na cruz os seus pecados foram perdoados, foram cravados ali em Cristo Jesus. Essa é uma verdade maravilhosa. Entretanto, você não pode fazer dela uma desculpa para viver pecando. Porque muitos vão fazer ou vão tentar fazer exatamente isso. Porque esse é o desdobrar da conversa de Paulo aqui. No final do capítulo 5, depois que ele contrastar Adão e Cristo, ele vai terminar o capítulo 5 dizendo exatamente isso. Veja no verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E então a pessoa diz, vamos pecar. Quanto mais peca, mais graça. É por isso que o capítulo seguinte inicia com a pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E a resposta é muito direta: de modo nenhum. É uma estupidez pensar nesses termos, porque quem está em Cristo e que foi justificado por Cristo, morreu com Jesus Cristo. E se você morreu para o pecado, como é que você está pensando em pecar? Se você está pensando em pecar nesses termos, significa que você não morreu para o pecado. Se você não morreu para o pecado, você não foi justificado pela fé, porque você não está em Jesus Cristo. A conta é muito simples. É por isso que você louva a Deus pela graça bendita e abundante, maior que o seu pecar, e não brinca com o pecado. Você luta contra o pecado, porque aqueles que vivem brincando e transigindo com o pecado, demonstram uma coisa somente: eles não estão firmes na graça de Deus, mas estão usando a graça de Deus como desculpa para o seu modo de vida. Estão enganando a si mesmos. E o fim dos que enganam a si mesmos é um fim terrível. E é por isso que Paulo trata também aqui da esperança da glória de Deus. Você já foi salvo, você ainda não foi plenamente salvo. Mas porque você está firme na graça, você pode lutar contra o pecado que tenazmente assedia a sua vida, na certeza de que o Deus que é com você irá suster a sua vida e irá manter você na presença dele até o dia final. Você tem então por benefício firmeza na graça. Você está em Cristo, a rocha eterna, e isso leva há mais um benefício mencionado por Paulo. Porque você foi justificado pela fé, você tem esperança em meio à tribulação. Do verso 3 ao verso 5, é isso que Paulo vai dizer. Veja, aqui está algo bastante curioso. Porque Paulo já disse, temos paz com Deus. Mas para Paulo, como eu já afirmei, paz não é ausência de tribulação, não é ausência de guerra, ou de outros tipos de guerra, que não a guerra para com Deus. Porque para com Deus, você já tem paz. Você não está mais à mercê da ira de Deus. Há outras guerras a serem travadas, mas convicto de que há paz com Deus, quem foi justificado pela graça mediante a fé, pode se gloriar nas tribulações. Veja o verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A palavra tribulação aí significa pressões, aflições.
Imagine alguém dizendo: eu me glorio nas pressões da vida, nas tribulações que eu enfrento, nas aflições. Paulo demonstra qual é a razão que há para você poder se alegrar com o sofrimento. Ele diz assim: a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele se alegra no sofrimento, porque o sofrimento ou a tribulação vai produzir esta perseverança, este contínuo caminhar na presença de Deus, porque em meio ao sofrimento, aqueles que sabem que são incapazes, ou seja, aqueles que entenderam que o que eles têm é pela graça, porque só entende graça quem já compreendeu a sua incapacidade, a sua falta de mérito, a sua injustiça. E se você sabe que você é incapaz, você não tenta lutar sozinho, você não tenta passar pela tribulação por conta própria, mas assim que você vê a tribulação, você corre para Deus. Você se esconde nele. É por isso que a tribulação produz perseverança. Ela te coloca lá pertinho do seu Senhor. Lembra de Paulo falando: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando ele entende a sua fraqueza, ele tem que se agarrar no Senhor. Mas se você não entende a sua fraqueza, você vai querer caminhar sozinho. Vai quebrar a cara, mas vai querer caminhar sozinho. A tribulação produz perseverança. E é porque você corre para o Senhor que você persevera, entendendo que também isso é graça. Paulo, que diante do espinho na carne orou ao Senhor, disse que ele se gloriava nas suas fraquezas. Mesma palavra que ele está usando aqui. Para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Paulo entendia muito bem isso, porque ele ouviu de Deus: a minha graça te basta. E foi depois de ouvir isso do Senhor que ele disse que se gloriava nas suas fraquezas. Sem sofrimento, não há em que perseverar. Já parou para pensar nisso? Eu estou perseverando, mas você não está tendo luta. Então como é que você está perseverando? Perseverar é alguém que enfrenta resistência e continua. A despeito dos problemas que estão vindo contra ele, ele continua perseverando. Mas não há nada te impedindo. Você está perseverando em quê? É quase que o contrário. Se você pensar em perseverança, você vai pensar em alguém nadando contra a maré. A maré está vindo e você persevera, nadando para frente. Mas se você não tem, você inverte a corrente e vai a favor da maré, você está perseverando em quê? Você só está indo na onda. A tribulação, as provações, elas levam o crente a perseverar. Por isso Tiago dizer: tende por motivo de muita alegria. Ou passar por várias provações, sem sofrimento, a perseverança fica sendo apenas uma hipótese. Você até diz: olha, eu vou perseverar, mas você nunca passou por nada. E eu costumo dizer sempre isso e repetir sempre isso. A vida cristã é uma vida experiencial. Ela não é simplesmente algo que você aprendeu e que ficou no seu intelecto, mas algo que é colocado em prática. Veja o que ele vai dizer: a tribulação produz perseverança, e essa perseverança produz experiência. A ideia aqui de uma pessoa que tem um caráter aprovado,
A palavra indica alguém que passou num teste, passou numa prova. É isso que é ser experimentado. Logo, não há hipótese. Você é uma pessoa brava, pavio curto, e aí você creu em Jesus. E agora, como está a sua vida? Não, agora eu estou tranquilo. Mas nunca mais enfrentou um momento em que alguém pisou no seu calo. Você não teve que exercitar o domínio próprio. Eu lembro de um presbítero que tinha lá em Minas. Ele contou uma história uma vez para mim, de um camarada que foi dirigir, foi pegar a estrada, e ele dizia assim: Senhor, ele orou antes, tire da estrada todos os desabilitados, todos os motoristas irresponsáveis, tire. No final da história não ficou ninguém na estrada, ficou só ele. Ele disse: só ele, a estrada é dele, ele não precisa de mais nada, ele só precisa dirigir. Ele não precisa de domínio próprio quando alguém fechar ele, e em vez de ele ficar bravo, ele vai continuar tranquilo. Vai agradecer a Deus, não aconteceu nada de mais grave. Veja, é a tribulação, é a circunstância que vai tornar você experimentado. E Paulo está louvando a Deus por isso. Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. E é essa experiência, diz Paulo, que produz esperança. Veja, aqueles que são experientes no seu relacionamento com o Senhor podem ter forte esperança quanto ao futuro, porque eles sabem em quem eles creem. Uma vez eu citei aqui o testemunho de um rapaz que estudou comigo lá em Guarapari. Nós estudamos juntos. Nós éramos muito novinhos, por volta lá de, sei lá, primeira, quarta série ali, 10 anos de idade. E depois que eu fui embora de Guarapari, nunca mais eu vi esse rapaz. Eu não era crente, ele também não era crente. O Senhor me salvou, me levou para São Paulo, fui para o seminário. E um dia, com esse negócio de rede social, eu encontrei esse rapaz, que agora já não era um rapaz, estava tão velho quanto eu, e descobri que ele era crente. E eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz quando eu descubro que alguns amigos meus também foram alcançados pelo Senhor. Mas eu descobri de uma forma muito interessante. Ele botou um relato na rede social, dizendo que ele estava em Guarapari, parou a moto num sinal, e um carro estava parado já no sinal. Ele parou a moto do lado do carro. Quando o sinal abriu, ele saiu na frente do carro. E não sei por que cargas d'água, o motorista do carro passou e fechou ele. E quase derrubou ele da moto. E aí ele narrou isso e depois escreveu assim: agora eu sei que eu fui transformado. Agora eu sei que eu fui salvo. Porque se fosse em outro tempo, eu ia atrás daquele carro, eu ia querer pegar esse motorista. Eu peguei minha moto e fui embora. E eu achei tão interessante o fato de ele estar espantado com a reação dele. E é isso que Deus faz quando dá a você tribulações. Ele dá a você a oportunidade de olhar para a sua vida e falar: como Deus está me transformando. Ah, mas o Milton Júnior lá de trás não ia agir assim de jeito nenhum. Já teve esse tipo de espanto com você? Ou você é o mesmo que sempre foi? Porque se você é o mesmo que sempre foi, alguma coisa está errada. Há crescimento na graça. A santidade é algo que vai dia a dia progredindo. E Paulo então fala de todo esse processo: tribulação, perseverança. Perseverança, experiência, experiência, esperança. Eu estou vendo Deus agir na minha vida. E o testemunho de Paulo aponta para isso. Vai lá na segunda carta de Paulo a Timóteo e veja o que será dito aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. Segunda Timóteo,
1, de 6 a 12. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tem consciência do que ele está vivendo, do sofrimento, da tribulação e do final. Paulo, que está muito certo de que Deus guardará o depósito até o dia final, e que vai escrever: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo dava essa garantia à igreja porque ele tinha essa garantia. Ele via isso na sua vida, ele via a tribulação produzindo nele perseverança, experiência, esperança. Então veja o verso de número 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que Paulo está dizendo, essa esperança produzida em tudo isso, não desaponta. E ela não desaponta, porque ela está firmada no amor de Deus. Amor de Deus, diz ele, que foi derramado. Não são gotas, é quase que uma inundação, o amor de Deus. E por que Paulo está convicto desse amor de Deus? Olhe para a cruz. Deus enviou o seu Filho. Ele vai dizer mais à frente aqui: aquele que nos não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E então vem mais convicção. Eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceba que as convicções de Paulo levam ele a agir, levam ele a descansar, levam ele a ter esperança. Porque, como eu falei pela manhã, são as suas convicções que irão determinar a maneira como você vive nesse mundo. Convicções erradas, atitudes erradas. Convicções firmadas no Evangelho, vida piedosa, ou vida de modo digno do Evangelho. E essa esperança diz respeito também à segurança que você tem diante do tribunal de Deus. Não deve haver dúvidas. Aqueles que foram justificados, eles não temem o dia do juízo. Eles não temem o dia em que todos se apresentarão diante do tribunal de Deus para prestar contas. E há um aspecto importante aqui. Ele lembra que o Espírito foi dado aos crentes. Os crentes são filhos de Deus e feitos à imagem de Cristo,
por conta da obra do Espírito Santo. E é por isso que a esperança perante o tribunal de Deus não é vã, não decepcionará. Então saiba disso, não há tribulação que venha afastar você do amor do Senhor. As tribulações acabam por ter um papel didático, fortalecendo os crentes na fé. Você quer esperança? Você quer ser inundado de esperança? Olhe aí para trás, olhe para as tribulações pelas quais você já passou e que superou pela graça de Deus. Deus é o mesmo. Nós é que temos memória curta. Nós é que ficamos felizes quando Deus nos livra e logo depois a gente esquece e já está preocupado de novo. É preciso confiar no caráter de Deus e naquilo que Ele diz que faz em seu favor. Mas se você não lembrar de nenhum momento, lembre-se da maior tribulação pela qual você já passou, pela qual todo homem sem Cristo passa, que é a guerra com Deus, anunciado no capítulo 1. Deus está irado contra os homens. Mas se você está em Cristo, você foi liberto dessa ira e justificado mediante a fé. Você tem paz com Deus. Se Ele é poderoso para salvar a sua vida, Ele é poderoso para te sustentar em meio às provações. E é por isso que você pode dar ouvidos a Tiago. É por isso que você pode ter como motivo de muita alegria ao passar por várias provações. Se você não tivesse Cristo, aí não tinha alegria na provação. Mas se você está em Cristo, você enxerga até mesmo a provação numa perspectiva diferente. Não crentes que se alegram com problemas são masoquistas. Crentes que se alegram com seus problemas têm fé, têm convicção de quem é o seu Senhor e pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Encare então as suas provações, as suas tribulações com alegria. E se assim você fizer, você nunca ficará desapontado com a esperança que você tem em Deus. O Espírito que habita em você capacita você a viver assim. E este amor de Deus, como vai dizer João, dará cada dia mais convicção a você, de modo que você nunca tema o dia em que precisará encarar o tribunal de Deus, o dia do juízo. Porque, como vai dizer João, no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, mas aquele que ama vai ser aperfeiçoado diante do Senhor. Você tem ideia dos benefícios que há e que decorrem da justificação pela fé? A justificação pela fé é uma doutrina belíssima. Mas ela não é uma doutrina para você ganhar debate sobre como é que Deus salva e que não salva. Ela precisa implicar na sua vida. Ela precisa trazer paz ao seu coração. Porque se você já tem paz com Deus, se Jesus disse que já deixou para você a sua paz, uma paz diferente da paz do mundo, ainda que você esteja em conflito com o mundo, mas em paz com Deus, você estará tranquilo. Mas se for só algo para debater, não vale de nada. Precisa fazer parte da sua vida. Mas se você está em paz com o mundo, sem paz com Deus, arrependa-se.
Arrependa-se urgentemente. Porque no dia em que homens que não estão em Cristo se encontrarem com o santo Deus em toda a sua ira, não há escapatória. É por isso que você precisa de um bom advogado. Jesus Cristo, o justo. Você tem firmeza na graça, não tema se afastar de Deus, Ele manterá você firme. Você tem esperança em meio à tribulação, por maiores que elas sejam. E por maiores que sejam os problemas, não perca o seu Redentor, o Senhor Jesus Cristo, de vista. Se você precisar de esperança, como eu disse, olhe para trás. Deus já salvou a sua vida. Deus tem preservado a sua vida. E Ele continuará sustentando você até o dia final. Justificação pela fé, meus irmãos, é uma doutrina que produz resultados benditos: paz, segurança, alegria, esperança. Quando você entende que o Senhor é o responsável pela obra de salvação, que aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo Jesus, você vai conseguir descansar no governo do Redentor e vai colher os benefícios que advêm dele. Louve então a Deus que o justificou pela fé no seu Salvador.